Olá, Susana. Há bocadinho Olá, falaste-nos das famílias. Falámos das crianças e falaste-nos um bocadinho das famílias. Como é que estão as famílias agora? De onde é que nós partimos? Porque as famílias também tiveram aqui um impacto muito grande, não é? Com tudo aquilo que viveram. E, portanto, também na escola, principalmente nos mais pequeninos, também nos maiores, mas nos mais pequeninos muito, sentimos também esta necessidade de ajudar as famílias, não é? E de trabalhar com elas e de estarmos alinhados. Qual é assim o nosso ponto de partida? pois olha, eu como te dizia, não é? Nós temos tido aqui também, no fundo, várias trajetórias, várias experiências, não é? E pronto, isso para algumas famílias, realmente este período de isolamento, não é? Este desconfinamento, toda esta experiência desta crise sanitária foi de facto aterrador, não é? Mas para outras foi também, no fundo, a possibilidade de redescobrir um bocadinho o estar em família. E pronto, eu penso que, na verdade, um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, não é? É exatamente esta harmonização, não é? Entre o tempo que se passa no trabalho, o tempo que se passa na escola, o tempo que se passa em família, não é? E eu acho que estávamos ali em cima da pandemia, não é? Estávamos todos a acusar, não é? Um cansaço, uma exaustão. E que também se fez sentir, não é, nos professores. E, portanto, eu acho que para muitos, não é, o primeiro confinamento, e para algumas famílias e para algumas crianças, foi assim uma espécie de oportunidade de recuperar algum tempo de convivência, não é? Criar novos ritmos, mas de facto para outras foi, e eu diria que talvez para as classes mais desfavorecidas foi mais difícil, e foi mais difícil porquê? Porque exatamente pela falta de recursos financeiros, não é? Porque as casas não estavam preparadas para acolher a permanência da família, às vezes toda em simultâneo, a falta de meios para os miúdos acompanharem as aulas à distância, as famílias monoparentais, e as famílias, pronto, numerosas, não é? Com crianças em várias idades. Isso foi-nos relatado pelas famílias como, enfim, uma enorme dor de cabeça, não é? Como gerir todas estas questões em simultâneo, para além de estarem muitas delas em teletrabalho, não é? E, portanto, essa gestão do espaço, a gestão do tempo, foi de facto também vivido de formas muito distintas para as famílias. E claro que parece que as famílias conseguiram manter alguma privacidade, algumas rotinas, alguma boa relação entre o dentro e o fora de casa, que ainda assim conseguiram manter algumas atividades ao ar livre com as crianças, ou que tinham segundas casas, ou que, enfim, que mantiveram o exercício físico, os interesses que foram também partilhando ou desenvolvendo oportunidades que o tempo lhes deu para fazerem estas coisas. Parece que viveram este período com menos angústia, não é? Já no segundo confinamento, os relatos já são diferentes, pronto, e aquilo que nós temos sentido muito na clínica é um enorme cansaço, uma grande saturação, um aumento da tensão, da irritabilidade, até de alguma alienação. Olha, se calhar só para dar aqui um exemplo, eu no outro dia estava a dar consulta na minha sala e de repente começo a ouvir uma criança chorar muito na sala de espera, enfim, o que é habitual quando há saúde infantil, não é? Mas aquela criança teve mais de 20 minutos a chorar ininterruptamente. E, entretanto, terminei a minha consulta e, enfim, aproximei-me desta criança e a mãe olhava, era uma criança que não teria mais de 3 anos, e a criança chorava no chão, sentada, sozinha, e a mãe alienada, sem saber muito bem o que fazer com tudo aquilo, não é? E isso é uma coisa que nós temos assistido, não é? Que é como se houvesse aqui alguma dificuldade de regulação,
não é? De sintonia. E portanto isto é uma coisa que nós temos realmente pronto, sentido, não é? Esta tristeza, este abatimento. Há mais doença. E muita sintomatologia ansiosa, depressiva, não é? E situações, enfim, abusivas, quer nos relacionamentos, quer também em relação às substâncias e às tecnologias. E isso, nós temos tido um aumento dos pedidos a este nível. Pronto, no entanto, aquilo que nós no fundo também temos percebido, não é, que a maioria das famílias está a recuperar, enfim, vai recuperando aos poucos, não é? E no fundo com esta, com a diminuição destas medidas, enfim, restritivas, não é? Com o retomar da convivência familiar alargada, com no fundo a retoma dos momentos de lazer, que são vividos com, enfim, com prazer para muitas, não é? Acho que houve um recuperar da vida ao ar livre, não é? Vê-se mais pessoas, de facto, a desfrutar e a usufruir do estar na rua e, no entanto, eu diria que se calhar 80% das famílias poderão estar, no fundo, a recuperar aos poucos, não é? Mas diria que se calhar isto, enfim, vale o que vale, não é? Mas que se calhar 10%, não é? Poderão, digamos que estar a ressentir-se, que estão a ressentir-se bastante. Eu acho que destes 10, 5 talvez, precisam mesmo de um apoio mais prolongado e até multidisciplinar. E portanto, enfim, nós estamos a falar da maioria, estamos a falar de uma minoria, mas portanto é preciso também aqui algum tempo, não é? Que a situação atual também não facilita, na verdade, porque nós saímos, ou estamos a sair, não é, de uma crise sanitária, estamos, no fundo, enfim, também a braços com uma crise económica e social e agora também uma crise humanitária, não é? E aquilo que nós sentimos, de facto, nas pessoas, nas famílias, é uma apreensão. É uma apreensão face ao futuro, não é? E pronto, e um acentuar destes sentimentos novamente de incerteza, não é? De ansiedade, de medo, e pronto, eu diria que, enfim, há com certeza aqui esperança, não é? E há aqui a capacidade também que vamos tendo, não é? De encontrar aqui equilíbrios, mas de facto sentimos isto, não é? Que há esta apreensão, e que é uma apreensão que não é só nas famílias que nós vemos, é também nas nossas, não é? E em nós próprios, e portanto isto é uma coisa vivida coletivamente, não é? E que nos implica a todos. Ok, muito obrigada. Faz-me lembrar uma frase do Eduardo Sá a propósito destes tempos que estamos a viver com tudo isto, e que diz: cabe-nos a nós adultos abrir as alamedas da esperança. Fixei muito esta frase. E pronto, e que este também nosso encontro e nossa partilha e o teu contributo também seja aqui um bocadinho abrir estas alamedas da esperança. Obrigada, Susana. Obrigada.